Olá, bem-vindo à nossa aula Endividamento do módulo 4, Dívidas Sanadas. Antes de nós falarmos especificamente de endividamento, eu quero te explicar alguns termos que se usa e que muitas vezes a gente confunde achando que é a mesma coisa, e não são. Eu quero falar de 4 termos. Eu quero falar sobre dívida, quero falar sobre endividamento, quero falar sobre débito e inadimplência. Qual é a diferença desses termos que tanto se utiliza? A dívida pessoal, a dívida familiar, é quando uma pessoa tem contas a pagar, deve a uma outra pessoa, uma empresa ou ao governo. Isso é uma dívida. O endividamento é quando estas dívidas começam a aumentar, elas vão aumentando, sucessivamente elas vão aumentando, então eu estou me endividando. O endividamento é exatamente as dívidas acumuladas. O débito é uma relação praticamente de transferência de valor. Então, por exemplo, a gente usa o nosso cartão de débito. O que é isso? Eu estou passando o cartão para tirar da minha conta, que eu tenho ela, para passar para a conta de quem eu estou comprando algo, utilizando algum serviço. Isso é um débito. Eu estou simplesmente transferindo algo que é meu, o dinheiro que é meu poder portátil, para outra pessoa em troca daquilo que eu estou comprando, estou consumindo. E por fim, a inadimplência. Inadimplência, ela tem a ver com endividamento, tem a ver com dívidas, e a relação é, eu não consegui cumprir o acordo que eu tinha. Por exemplo, eu tinha uma parcela para pagar mês que vem, não tive renda, não tive como honrar, ou esqueci. Sou desorganizado, não fiz o curso, mande no seu dinheiro, então eu vou precisar, vou atrasar e vou precisar me organizar melhor. Ou então, realmente, na situação que eu não tinha condições. Aí eu me torno inadimplente. E isso que nós temos muitas pessoas no Brasil nessa situação de inadimplência. E aí, quando eu estou inadimplente, eu provavelmente vou ficar negativado, vou ficar com restrições do meu crédito. Existe um banco, normalmente é no SPC, que as pessoas ficam, as famílias ficam registradas lá que deixaram de pagar algo. E aí, neste caso, restringe o meu crédito. Ok? Então eu queria deixar claro esses termos que se usa e que normalmente as pessoas confundem endividamento com dívidas, com inadimplência. São coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. E a nossa aula vai se concentrar no endividamento, nesta questão de eu ter dívidas e cada vez mais dívidas e caminhar sempre com as dívidas ou aumentando ou não conseguindo administrar ela. Isso é o endividamento. E eu quero te comentar que no Brasil hoje, de cada 100 pessoas, o grande vilão ainda, aquilo que é o pior, é o cartão de crédito. O cartão de crédito hoje, de 100 pessoas, algo em torno de 75 estão endividadas, ou estão com dívidas, ou estão com inadimplência no cartão de crédito. 75 ou mais de cada 100 pessoas. Outras 15 dessas 100 pessoas que a gente está pegando como exemplo, elas têm um carnê, aquelas contas em lojas de varejo, ou na padaria, no açougue, tem um carnê e é ali que está o seu endividamento. E outras 10 são de dívidas pessoais. Basicamente é isso. Agora, na última pesquisa feita pelo IBGE no Brasil, da pesquisa de endividamentos, ela acusa esse o perfil. Cartão de crédito, carnês e dívidas pessoais são o que compõe a maioria das dívidas. E agora eu queria falar contigo sobre o que faz as pessoas se endividarem, o que torna as pessoas cada vez mais gerarem dívidas e se endividarem. E eu separei 10 das questões que são mais incidentes, que muitas eu vi acontecer
muito próximo a mim, ou pessoas que eu conheço, ou pessoas que vieram buscar algum tipo de auxílio. Dá uma olhada nessas 10 questões que eu separei para tu teres bem claro o que gera endividamento. A primeira delas é receber crédito adicional à capacidade de pagar efetivamente. Ou seja, aquela velha história do cartão de crédito, 1 ou 2 ou 3 que me dão e eu acabo não administrando muito bem, isso acaba sendo um dos principais motivos de endividamento, crédito demasiado. A segunda questão que eu queria te comentar é pela incapacidade da pessoa ou da família administrar o seu orçamento. Então essa aqui é a má gestão efetiva. Esse é o segundo ponto que a pesquisa de endividamento aponta. A terceira questão, que também é muito relevante, é o devedor superestimar o seu rendimento. Então ele não consegue analisar muito bem, lembra na nossa aula de ganhos, gastos e guardar? Na parte dos ganhos ele não consegue dimensionar, ele não sabe exatamente como é que são os seus ganhos. A quarta, em função das pessoas ceder o nome a terceiros. A quinta, por comprar por impulso, ou comprar em excesso, buscando um padrão de vida além do que realmente é possível. Outro fator importante, a inexistência de reservas financeiras para momentos de crise ou alguns momentos de emergência, esse é um fator também que gera endividamento. O desemprego ou a redução de renda. Isso é muito comum acontecer para pessoas que tiveram a situação de inesperadamente ficar sem trabalho e ficarem desempregados. Acidentes ou doenças na família. Nono, morte de responsável pela renda da casa. Veja que situação. Essa é mais comum do que se imagina, ou seja, aquele provedor, que pode ser homem ou mulher, não importa, acaba faltando e não deixou nenhuma reserva. Isso é uma situação que também gera grande problema. E por último, a 10ª é a mudança de padrão ou de status da vida das pessoas. Por exemplo, gravidez, isso gera endividamento, ou então um casamento mal planejado, uma separação, isso é muito comum acontecer na separação, a divisão de bens, ou então um ou outro depreciar o patrimônio em função da desavença. Isso é muito comum acontecer. Então eu te passei 10 circunstâncias que é muito comum acontecer o endividamento. E que provavelmente, se tu estás numa situação de endividamento ou conhece alguém nessa situação, uma destas 10 ou mais de uma delas que eu citei deve ter sido a causa. Então nós precisamos ter atenção a isso e saber como que a gente pode atacá-las de forma bem direta ou então evitar que elas aconteçam. Se já aconteceram, precisamos atacar. Mas o ideal é a gente saber que elas existem e nos prevenir para que, quando ocorrer, a gente possa, em termos de dinheiro, em termos de finanças, a gente poder mandar nesta circunstância, nessa situação. Bom, o endividamento está aí, a gente precisa enfrentar ele. E aí eu queria falar contigo da forma que eu quero te sugerir, que eu quero te propor para tu entenderes o tamanho da dívida. Eu preparei uma planilha para ti que vai estar aqui nesse módulo, nesta aula à disposição para ti, depois pegar isso, mas quero te dizer que tu pode adaptar ela da forma que tu achar melhor. Aqui ela vai poder com certeza te ajudar. E o que é esta planilha? É a forma que eu vou então colocar no papel, na planilha. Não esqueça que isso tu podes fazer num papel qualquer, não necessariamente nesta planilha que está anexo. O importante é tu fazeres ela, tu fazer esta planilha para tu entender o tamanho da dívida. Então deixa eu te mostrar como é que tu deve fazer isso. Note que eu sugiro que inicialmente tu
coloque a renda tua ou então da família. Se tu for fazer uma análise do endividamento da família, tu deves considerar toda a renda da família. Se for somente tua, tu considere somente a tua renda. Então, depois de colocado a renda, tu deves então vir para a primeira coluna que diz tipo. Aqui tu vais considerar que tipo de dívida é. É uma dívida junto ao cartão de crédito, é uma dívida junto a lojas, é uma dívida junto a algum banco. Então tu vais mencionar isso. Na segunda coluna, quem é o credor. Se é o Banco Bradesco, Banco Itaú, se é o consórcio, qual tipo de consórcio. Enfim, na terceira coluna, que é a taxa de juros mensal, tu vais considerar, em caso de atraso, qual é a taxa de juros que este credor cobra. Aqui, normalmente, nos contratos tu tens isso, por exemplo, no banco tu pode acessar o site do banco, ele vai dizer qual é o custo mensal da taxa de juros no cartão de crédito ou na conta garantida. E se por acaso tu não conseguires localizar, tu deves fazer contato com teu credor, por exemplo, teu gerente do banco, e questionar qual é a taxa que te custa aquela contratação. O importante é que tu coloques aqui nessa terceira coluna qual é a taxa de juros mensal. Aí depois tu vais colocar o valor da parcela. Então, por exemplo, se nós temos um financiamento em 60 meses, quanto custa cada parcela? É isso que nós vamos considerar aqui na coluna valor da parcela. Depois nós vamos botar o total de parcelas que nós temos em aberto. Então, por exemplo, temos um financiamento de carro em 36 meses, não pagamos nenhuma. Nós vamos considerar, então, os 36 meses aqui no total de parcelas. Depois, no valor total de parcelas, note que está em cinza, é porque tu não precisa preencher. Ele vai fazer o cálculo, ou seja, ele vai considerar o valor da parcela, a coluna valor da parcela, vezes o total de parcelas, e ele vai trazer para nós essa informação aqui automaticamente. Se existe alguma prestação em atraso, tu deves colocar então aqui nesta coluna, parcelas em atraso. Por exemplo, fiz um financiamento de 50 vezes e eu estou com 4 parcelas atrasadas. Então eu vou considerar as 4 que eu estou atrasado aqui. E aí ele também vai automaticamente, essa planilha automaticamente vai montar para nós o cálculo do total de parcelas atrasado vezes o valor da parcela. E aí aqui nesta coluna custo mensal, ele vai fazer um cálculo do valor total do atraso vezes a taxa de juros mensal. Ou seja, ele vai nos informar aqui quanto que custa por mês esse atraso que a gente está tendo. Eventualmente, se existe no contrato alguma questão de multa por atraso, então tu considera aqui, e esta última coluna vai nos ajudar a colocar alguma observação importante sobre aquela dívida. Veja que essa planilha vai te dar os totais, então o total de valor de parcelas que tu tem mensal, o total de prestações, né, que nós temos futuras, ele vai te dar o total geral de parcelas que ainda temos no endividamento, vai dar as parcelas em atraso e o valor total em atraso, enfim, vai nos dar toda a informação geral do nosso endividamento. Então aqui nós temos a explicação sobre a planilha. Eu quero agora te mostrar na prática uma planilha já montada de uma família que não tem atraso. Ela apenas quer fazer uma análise do endividamento dela para monitorar se ela está muito endividada, pouco endividada. Então vamos dar uma olhada. Primeiro, ela colocou a renda familiar, 6.400.
Não te preocupe em preencher isto aqui, isto a planilha faz automaticamente, que nós vamos ver logo adiante. Então, na nossa primeira coluna, o tipo é um consórcio de veículo que foi feito na Caixa Federal e que no contrato diz que se houver atraso é 6% ao mês. O valor da parcela é R$ 380 reais, que paga esta família por este consórcio, e o total de parcelas são 26. Dá uma olhada então que a nossa planilha já calculou automaticamente o 9.800, que nada mais é do que o valor da parcela vezes o total das parcelas. Pronto, feito isso, ele vai fazer, a família então vai colocar os demais tipos de credores e dívidas que tem, e aí vai ter o valor total das parcelas, vai ter o total de quantas parcelas ainda tem no seu endividamento e o total geral do endividamento. E aí vamos dar uma olhada aqui no topo da planilha, que é quais são qual é o total das dívidas da família, ou seja, esse aqui é o efetivo endividamento da família. Ela tem um endividamento de 23.190, que quer dizer 362% em relação à sua renda. Isso é uma boa forma de ir monitorando o seu endividamento. Então eu sei que é 3,62 da renda desta família que ela está devendo. Aqui ainda temos uma última informação interessante, que é a data que foi montada esta planilha. Também ela vai servir, se tu quiseres, tu vai salvando ela de cada 6 meses, cada ano, conforme a situação da família, ela quer analisar o seu endividamento e ela vai poder ter salvo para comparar se ela está mais endividada, menos endividada, justamente pelo grau de endividamento que ela tem. Por fim, quero te mostrar então a planilha de uma família que está inadimplente, com atrasos. Então vamos dar uma olhada. Total da renda da família, 6.400. Como já falamos, não precisamos preencher essas outras informações aqui no cabeçalho. E vamos entender aqui. Tínhamos o tipo de dívida consórcio na Caixa Federal, 6% era o valor mensal. Tinha R$ 380 reais por parcela, 21 parcelas. O total, aqui então nós temos o total que se deve para este consórcio, para a Caixa Federal através deste consórcio. Porém, dá uma olhada, família muito complicada, estava com 12 parcelas atrasadas, que dava um total de 4.560 em atraso, que é o valor das parcelas em atraso. E dá uma olhada, a nossa planilha já calcula quanto que isso por mês nos custa. R$ 273,60 por mês. E neste contrato havia uma informação que era, dá uma olhada na observação aqui, ó, uma multa de 4% sobre o atraso. Isso então não é mensal, ele é uma multa que esta família vai ter nesta dívida aqui. E assim foi feito todos os demais credores. A informação de cada um deles está aqui, exatamente igual como a gente viu o primeiro. Eu quero chamar a atenção aqui no cartão de crédito. Dá uma olhada. O que eu sugiro? Que no cartão de crédito, tu separe o que é o cartão de crédito em atraso. Dá uma olhada que é esse primeiro aqui, no Bradesco, 13,70, que ele está nos dizendo o seguinte, 4.370 é uma parcela, porque é o cartão já atrasado. Dá uma olhada, então aqui é o valor da parcela, que é o total que eu estou devendo no cartão de crédito, uma parcela, e está me dizendo que tudo isso está atrasado. E, olha só, está me dando R$ 598 de custo mensal, de juros mensais, neste cartão de crédito. Esse aqui, esta família já solicitou renegociação ao banco, então ele está lá aguardando a definição do banco do que ele pediu.
Dá uma olhada aqui no mesmo cartão de crédito, só que agora eu separei, ó, cartão de crédito rotativo, ou seja, é o mesmo lá do Bradesco, mesmas informações, só que eu tenho, e ainda aqui é a vencer. Então por que eu separei? Porque esse aqui, o primeiro, eu estou sabendo que já estou devedor com ele. E este aqui ainda vai vencer. Mas como eu quero ver o total das minhas dívidas, eu separei justamente para saber o que eu ainda vou ter a pagar. Também considero, no caso do cartão de crédito, apenas uma, caso for vencer no mês que vem. Caso for vencer em 4, 5 meses, eu vou colocar 4 parcelas, conforme está no meu cartão, no demonstrativo do meu cartão. E assim, eles fizeram também, olha, para o cartão de crédito rotativo em atraso do Itaú, crédito pessoal que tinha com uma loja, também tinha crédito pessoal no próprio condomínio, dá uma olhada, taxa do condomínio, tem multa também, como a gente pode ver aqui, e aí foi tudo calculado exatamente como a gente viu. Esta família aqui, inclusive, dá uma olhada, tinha empréstimo pessoal com um amigo da família, que eles tinham acordado um valor mensal para pagar em 12 parcelas. Aqui a gente tem o total também, só que este ainda não estava atrasado. Eles estavam renegociando essa dívida. Montada esta planilha, dá uma olhada no que a gente consegue enxergar. A gente consegue enxergar o custo mensal, o custo das parcelas mensais que se tem, quantas parcelas existem. Dá uma olhada no total do endividamento, está aqui. Esta família então estava endividada em 61.314. Ela tinha em atrasos 37 parcelas, ou seja, ela tinha um trabalho árduo pela frente, mas esse é o primeiro ponto, eu tenho que entender o tamanho da minha dívida, eu tenho que olhar para a cara do monstro para poder atacar ele. E aí, olha só, o valor total em atraso é R$27 mil. Então, esta informação é muito importante porque ela vai estar nos dizendo o seguinte, para botar em dia hoje, quanto que eu preciso? Está aqui, 27.374 mais os juros que eu tenho desta dívida, que daí eu vou ter que fazer este cálculo, ou seja, o total do atraso mais os juros que o banco vai estar me cobrando. E adicionar ainda a multa. Dá uma olhada que então aqui no cabeçalho, o que acontece? Eu consigo ver o total da minha dívida e fazer o cálculo. Olha só, essa família, ela estava com 958% do seu endividamento em relação à sua renda. E isso é um índice de 9,58. E da sua inadimplência, que era 27 mil, ela já tinha de inadimplência 428% sobre a sua renda, ou seja, 4,28. É uma família que está muito endividada, está bem complicada e vai ter grande trabalho para poder sair deste grau de endividamento. Mas estamos aqui justamente para ver como buscar alternativas de sair. Aqui a gente consegue enxergar o tamanho do problema. E agora temos que ir adiante. Bem, agora tu consegue enxergar o tamanho da dívida. E aí é fundamental tu colocares a ordem. Ver primeiro quem são os teus principais credores, ou seja, quais são as tuas maiores dívidas, as mais significantes, as que realmente estão batendo no teu orçamento, que estão tirando o teu dinheiro, né? Porque dívida é isso, ela está pegando o teu dinheiro. Depois disso, tu deves entender também qual é a taxa, as maiores taxas para atacares isso e utilizar a planilha para tu poderes realmente sair da dívida. Esse é o primeiro passo, é o entender a dívida. É isso que esta planilha que eu acabei de te mostrar vai te ajudar a fazer. Agora eu queria te dar algumas sugestões para tu saíres da dívida. Nós vamos ter, a nossa próxima aula é negociação, é como que a gente vai negociar ela. Mas eu quero agora te antecipar algumas sugestões para que tu analise isso, pense sobre isso e trabalhe nesse sentido para o teu endividamento, para tu evitar ele, sair e evitar um maior grau de endividamento. A primeira questão para sair das dívidas
veja se o seu nome ou do seu cônjuge estão negativados. Isso vai te dar uma dimensão de como o mercado está te enxergando. E quero te sugerir que isso existe gratuitamente. Tu consegue fazer essa análise no Serasa Consumidor. Dá uma olhada lá que tu já vai ver quanto que está das tuas dívidas realmente registrado como inadimplente, como negativado. Segunda questão é, qual é a capacidade de solvência da dívida? Outra questão, tem meios alternativos para pagamento da dívida? Como é a relação trabalhista e a tua remuneração? Tu tem possibilidades de rendimento extra, tu ou teu cônjuge? Como é que está o macroambiente? Está favorável? As coisas estão conspirando a favor ou contra a negociação e a solvência da tua dívida? Lembra que as pessoas endividadas tendem a entrar em estado de choque e ficar inerte. Então mantenha calma nesse momento. Identificar qual é o valor mensal possível para abatimento da dívida. Identificar a ordem dos credores para fazer os acertos. Então lá na planilha tu vai ter que ter isso claro. Propor soluções cabíveis e sempre que possível, ao menos faça alguns pagamentos pequenos que sejam, mas não deixe de pagar. Essas dicas que eu te dei são todas muito relevantes. Mas o que eu quero te dizer que para mim é o mais importante é a tua compreensão, o teu entendimento e tu saberes qual é o tamanho da dívida, porque daí tu vai saber qual é o tamanho do monstro, tu vai saber como que tu vai atacar esse monstro. E aí tu deves ser muito transparente com teus credores. Tu deves ligar para eles, tu deves conversar com eles, dizer que tu realmente estás no caminho de fazer o acerto, que tu estás no caminho de resolver essa situação, que é desagradável para ti, mas também é muito desagradável para ele, para o teu credor. Ele não gostaria dessa situação, que estivesse nessa situação, nem ele, nem tu. Então, seja transparente, converse com ele. Vou te dar uma sugestão muito interessante. Nós vamos conversar melhor lá na aula de negociação, mas para sair da dívida, alguma coisa repasse para os teus credores, que seja 10, 20, 30, 100 reais, não importa. O que está dentro da tua capacidade, tu deves então negociar isso com teus credores, porque no mínimo tu está dizendo para ele, eu quero acertar contigo, eu quero pagar contigo. Por óbvio, para sair da dívida, tu deve dar prioridade para aquelas contas que estão te negativando. Então essas são prioritárias, com certeza, porque daí isso vai deixar o teu nome sem restrições e aí tu vai poder fazer novas negociações. Mas nada disso que eu te comentei agora, absolutamente nada disso, vai adiantar para tu sair das dívidas, sair do grau de endividamento, sair deste endividamento, se tu não trocar o teu costume e os teus hábitos. Já conversamos bastante sobre isso, mas cabe aqui, nesta aula de endividamento, eu te dizer, te lembrar e deixar claro que é necessário, é fundamental que tu, tua família, tudo aquilo que tu estava acostumado a fazer, principalmente teu padrão de vida, e pense que talvez isso seja por algum momento, mas é fundamental que agora mude isso, porque tu vai ter que dar ênfase ao pagamento do teu endividamento, certo? Concluímos aqui a nossa aula de endividamento e aí espero que agora na próxima aula de negociação a gente realmente vá ter a atitude necessária. Ok? Muito obrigado pela atenção, te vejo na próxima aula.